Fadiga é aquela sensação de cansaço. São pessoas que muitas vezes já acordam cansadas, parece que nem dormiram à noite, ou pessoas que passam o dia cansadas, outras se queixam do cansaço mais após o almoço, e outras, muito comuns, sentem aquele cansaço entre 5 e 6 horas. 17 e 18 horas, que é o horário que a gente chama de vespertino. Então, terminando o dia e iniciando a noite. Tem pessoas que sentem fadiga nesses horários específicos e tem pessoas que sentem fadiga o dia inteiro. E muitas dessas pessoas consomem o café ou a cafeína, suplemento, para se manterem acordadas, em alertas, tá? Então eu vou explicar para vocês como funciona essa fadiga e a relação com a cafeína. A fadiga, normalmente ela se dá por uma alteração dos níveis de cortisol. Existem outras causas sim de fadiga que devem ser investigadas, dentre elas a gente já viu uma anemia ou até mesmo um hipotiroidismo, mas hoje a gente vai falar sobre alterações do cortisol. Pensa só, o cortisol ele aumenta logo pela manhã, ele dá um pico matinal e ele vai decrescendo, vai caindo ao longo do dia, até que por volta de 5, 6 horas ele dá um novo pico e aí então ele cai de vez. Por que isso acontece? Ele dá esse pico pela manhã justamente para você acordar. Então a gente acorda porque o cortisol aumenta, tá? Então a gente desperta porque o cortisol dá um pico e aí você acorda bem disposto, isso é na teoria. E ao longo do dia ele vai caindo, ao final do dia ele dá o último suspiro para você ter o restante de energia e depois ele cai totalmente, que é o momento que você vai dormir, certo? Isso é o ciclo circadiano normal, tá? O que acontece é que algumas pessoas têm esse ciclo totalmente invertido, que a gente chama de inversão do ciclo sono-vigília. Então são pessoas que acordam com cortisol muito baixo. Na verdade, não são pessoas que acordam. As pessoas abrem o olho, mas na verdade elas não acordam, elas estão ali morrendo para acordar. São pessoas que muitas vezes colocam o despertador e aquele soneca para tocar 2, 3, 4, 5 vezes. E tem uma dificuldade enorme para levantar da cama. Então essas pessoas, elas levantam, né? E esse cortisol está baixo. E ao longo do dia, muitas vezes esse cortisol pode ir melhorando. E é característico dessas pessoas, à noite, elas estarem em alerta, estarem bem, a hora que elas rendem mais. Essas pessoas se dizem pessoas noturnas, mas na verdade elas têm uma inversão do ciclo sono-vigília. E aí você aumenta a produção do cortisol à noite, o que pode atrapalhar e muito, tanto no seu sono, na qualidade do mesmo, na sensação de bem-estar e de você estar descansado e no ganho de peso. O que acontece nesses casos é que as pessoas que têm essa deficiência de cortisol, elas acabam utilizando a cafeína ou o café, que é mais usualmente utilizado, como refúgio para se manter acordado. E aí eu vou explicar que, na verdade, o uso da cafeína pode piorar a sua fadiga. Por quê? Pensa só, a cafeína, ela libera um hormônio chamado adrenalina. Então ela te mantém em alerta. E aí você tem a falsa impressão de que você está disposto e acordado. Mas na verdade ela só te produz adrenalina. Então é como um assalto. Então você está aqui e você é assaltado. No momento do assalto você tem uma produção enorme de adrenalina. E aí naquele momento você fica em alerta. E depois que passa o efeito da adrenalina, muitas vezes você se sente mal, dá uma queda no nível da energia. E você muitas vezes nem lembra do que aconteceu no momento do assalto, naquele episódio que foi produzida a adrenalina. Então você se manteve em alerta, mas você não estava consciente, não estava com a consciência boa, com a memória funcionando, você não estava realmente bem disposto, você apenas ficou em alerta. Isso acontece com o consumo de cafeína, né? Com o café. Você produz adrenalina, então se você se mantém em alerta, acordado, mas você não se mantém bem disposto, o sistema nervoso central não funciona tão bem, tua memória pode ser prejudicada. Então, quando passa o efeito do café, da cafeína, você cai de novo e fica fadigado novamente. E aí você vai lá e toma café de novo. São pessoas que passam o dia inteiro tomando xícaras e mais xícaras de café na tentativa de se manterem acordadas. E aí você tá piorando o quadro, porque toda vez que você produz a adrenalina ela diminui mais ainda o cortisol. Então você piora mais ainda o teu quadro de fadiga. Então, se você acha que está melhorando com o café, você está realmente piorando. Você precisa tratar as causas do problema. Então, será que essa tua alteração do cortisol é porque o teu sono não está de fato reparador? É uma falta aí de melatonina?
ou você tem uma alteração da tua insulina que contribui para a alteração do cortisol. Então a gente tem que primeiro investigar o que pode estar te causando essa fadiga ou essa alteração do cortisol. Antes mesmo de você entrar apenas com o café, com a cafeína ou os estimulantes em geral, que muita gente utiliza aqueles energéticos, né? E a gente, antes mesmo de entrar com eles, você precisa identificar qual é a causa, porque eles vão estar, de fato, piorando o teu quadro de fadiga quando passa o efeito deles, te causando uma dependência, você tem que tomar várias vezes ao dia e você cada vez mais precisando de doses maiores e mais vezes ao dia, sem melhorar de fato o problema, tá? E só uma observação, tem muita gente que acha que tomar café descafeinado é tomar café sem cafeína, mas o café descafeinado ele tem apenas 50% menos de cafeína e o processo de tirar a cafeína, né, uma parte da cafeína lá do grão do café, é utilizado em quantidade enorme de solvente e produto químico, então acaba que fica menos saudável você consumir um café descafeinado do que um café normal, tá? Então, a minha dica é que vocês realmente mudem alguns hábitos de vida, procurem fazer atividade física, mudem a alimentação, procurem um profissional que esteja aí antenado nessa relação do cortisol, a fadiga e o café, para que possa ser tratado realmente a causa e você consiga diminuir a ingesta do café, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, já curte aqui, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para ficar de olho em todas as novidades. Tem uma pulseira aqui, peraí. Não, peraí. Não existe essa palavra.